Vamos conversar com a delegada especial da mulher, doutora Kazumi Tanaka. Doutora Kazumi, a respeito da 9ª Jornada da Mulher que foi realizada em São Paulo, a senhora participou. Em que consiste esse evento? Esse evento ele ocorre periodicamente, ele foi organizado pelo CNJ e esse ano ele contou com a participação de membros também do Executivo, além de membros do Judiciário, Ministério Público e outras carreiras jurídicas. E nessa oportunidade nós tivemos discussões acerca da Lei Maria da Penha, de sua efetividade, de boas práticas que têm sido utilizadas em outros estados, sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, os avanços que se tem conseguido alcançar. Então foi bem interessante, foi bem gratificante, nós ouvimos e trocamos experiências. Nós também tivemos a presença da ministra da Secretaria de Política para as Mulheres, a ministra Eleonora Minicucci, também da ministra do STF, a Carmen Lúcia, que também contou também proferiu uma palestra também naquela oportunidade, falando um pouco também sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. E tivemos interação também com outras delegadas também de outros estados também, que também trocamos experiências. Então é algo que nós pretendemos participar novamente de outros eventos, porque é um evento que ocorre de fato anualmente. Delegado, e a respeito da aplicabilidade da Lei Maria da Penha? As pessoas questionam muito, mesmo com a criação dessa lei, ainda existem os casos onde mulheres são espancadas nos lares do Brasil, e aqui em São Luís também não é diferente. Várias ocorrências são feitas aqui na delegacia na qual a senhora é especializada, né? No caso, a Delegacia Especial da Mulher. E o que fazer para reverter esse quadro, na sua opinião, que deve ser melhorado na Lei Maria da Penha, no que diz respeito à aplicabilidade dela? Primeiramente, nós temos que ter a compreensão de que não vai ser apenas a lei que vai transformar essa realidade, né? Essa lei ela veio dar um impulso no fortalecimento das políticas de enfrentamento a qualquer tipo de violência contra a mulher, e especialmente a violência doméstica e familiar, mas somente a lei editada não vai fazer com que esse quadro se reverta. O que vai, de fato, fazer com que esse quadro se reverta vai ser o fortalecimento e a instituição de políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher e de fortalecimento dos direitos das mulheres, né? Que a gente está tentando, o que nós pretendemos desconstruir, o que nós pretendemos alcançar essa discriminação que é praticada contra as mulheres, para que ela seja revertida, esse mundo de desigualdade de direitos entre homens e mulheres, que também precisa ser mudado, essa cultura que ensina meninos e meninas, homens e mulheres, a agirem dentro dos seus relacionamentos amorosos ou familiares como relações de poder, quando na verdade deveriam ser permeados de liberdade. Então isso não é a realidade das famílias brasileiras, não é a realidade dos relacionamentos amorosos que nós temos tido conhecimento através das denúncias que vêm à delegacia. Então vai ser através desse fortalecimento dessas políticas de enfrentamento dentro da área da segurança, mas também dentro da área da saúde, do emprego, do trabalho e renda, da educação também, acima de tudo, que vai fazer com que as pessoas mudem as suas relações, mudem seus comportamentos e façam, a partir daí, fazer prevalecer essa igualdade de direitos entre homens e mulheres. E, como eu falei, não vai ser apenas a lei, vai ser esse fortalecimento dessas políticas, vai ser o avanço e o comprometimento do governo no sentido de fazer com que as mulheres elas saiam e tenham a garantia de que os seus direitos vão ser de fato estabelecidos, vão ser de fato priorizados por qualquer governo que se passe. Bom, no caso das mulheres que se sentem de alguma forma ameaçadas de agressão ou são agredidas, qual o primeiro passo que elas devem tomar? Quais as medidas que elas devem tomar? A mulher identificando que ela passa por uma situação de violência, e aí eu cito não apenas a questão da violência física, mas principalmente, sobretudo também, que a gente identifica muito mais pelo número de ocorrências registradas, violências psicológicas ou qualquer outro tipo de violência, seja patrimonial, sexual, moral, ela deve tomar uma atitude. Se a atitude que ela quer tomar a princípio não é exatamente procurar uma delegacia ou qualquer outro organismo de atendimento à mulher em situação de violência, ela pode fazer com que aquela situação seja revertida, de maneira que ela recorra à ajuda dos seus familiares, dos seus amigos, de maneira que ela tente se informar acerca de seus direitos, para que ela não
aceite que aquela situação de violência ela se torne rotina na vida dela. Então, as primeiras situações de violência vivenciadas, seja violência psicológica, através de xingamentos, ofensas, de humilhações, de constrangimentos, ou mesmo as violências físicas ou qualquer outro tipo de violência, ela deve tomar uma atitude de procurar ajuda, de procurar se informar, ou então, se for o caso, de dar um fim naquele relacionamento. No caso, ela não pode aceitar aquele tipo de situação com desculpas esfarrapadas, com pedidos de perdão que na verdade são da boca para fora, porque o comportamento dele posterior demonstra que na verdade ele não está arrependido daquele comportamento que ele teve. Eu sei que há muito que se pensar, eu sei que há muito a se questionar, porque aquela mulher em muitas situações ela tem a vida dela muito atrelada à vida daquele homem. Eu sei que ela tem que pensar nos filhos, ela tem que pensar na questão da dependência econômica e outros tipos de situação, mas ela tem que pensar acima de tudo que se ela se calar e se ela baixar a cabeça, pior para ela. Pior para ela porque ela vai postergar uma decisão que ela tem que tomar de fazer com que aquela situação seja cessada de maneira definitiva, e quanto mais tempo ela demora para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, mais difícil vai ser para ela, porque ela vai encontrar menor rede de apoio, menor apoio também das pessoas que estão próximas a ela e que disseram que ela deveria fazer alguma coisa, mas infelizmente ela não fez. E aí, quanto mais tempo ela passa, essas amizades, esses parentes que a princípio ofereciam e oportunizavam para ela, estendiam a mão, agora já não estendem mais, porque não acreditam que ela vá de fato tomar uma atitude de tentar fazer com que aquela situação seja mudada, seja revertida. Então, ao primeiro sinal de violência, ela tem que tomar uma iniciativa de fazer algo para que aquilo não vire rotina. O meu conselho principal é esse. Bom, e o trabalho da DEM? Uma vez a mulher vindo aqui, registrando uma ocorrência, quais são os procedimentos realizados aqui? Ela, registrando a ocorrência, se for uma situação de violência doméstica e familiar, ela registra a ocorrência, ela tem direito de solicitar medidas de proteção, que são as medidas protetivas de urgência, estabelecidas pela Lei Maria da Penha. E o que seria isso? De pedir para o judiciário que o judiciário determine que ele seja afastado de casa, que ele não se aproxime dela, que não mantenha contato, que ele pague pensão provisional ou provisória para ela e para os filhos menores. Tem outras medidas também que podem ser solicitadas pela mulher. Ela pode também pedir a abertura de um procedimento policial investigativo para aquele fato que ela está denunciando. Ela pode também ser encaminhada para o Rede de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, porque às vezes ela traz uma demanda que não é apenas da polícia, é uma demanda também que é de outros organismos que podem atendê-la, porque, por exemplo, ela vem denunciar aquela situação de violência que ela passa, mas ela também precisa de um advogado para interceder na situação da separação judicial ou da dissolução da união estável. Ela precisa garantir que aquele autor daquele fato ele pague pensão de maneira mais permanente para ela e para os filhos menores. Ela precisa também de um atendimento psicológico, porque às vezes ela apresenta um quadro de depressão, em razão de aguentar muito tempo aquela situação de violência que sempre está sendo vivenciada. Ela precisa ser inserida no mercado de trabalho, e aí também a gente precisa, no caso, encaminhar ela também para um organismo que promova, que possibilite a ela, que ela tenha acesso a cursos de capacitação para que ela seja inserida no mercado formal de trabalho. E aí, dependendo da demanda de nós, adequamos aquela situação para que ela tenha os atendimentos necessários, sob pena de que, caso ela não tenha o máximo de demandas atendidas, ela possa, inclusive, voltar para aquela relação violenta por falta de alternativa. Porque a gente sabe que esse problema é complexo. Então, ela não é apenas registrar e ponto, não é apenas denunciar na delegacia e ponto. É preciso também que ela tenha essas outras demandas também atendidas. E aí, então, há a possibilidade de pedir medida protetiva de urgência, há um encaminhamento para esses outros organismos de atendimento à mulher em situação de violência, a instalação do procedimento policial adequado e, dependendo de cada situação, também a gente vai fazendo os outros encaminhamentos, inclusive, por exemplo, também para a Casa-Abrigo. A Casa-Abrigo a gente encaminha também mulheres que estão em situação de violência, passam por situação de risco e não tem um local seguro para ficar. Então, nós possibilitamos àquela mulher que ela seja encaminhada para por exemplo, para a Casa-Abrigo, para que ela fique lá durante o tempo necessário a sair daquela situação de risco de vida ou em razão de estar fora de casa. Tá? Então, isso aí também é uma das possibilidades. Doutora Casano, quem conhece um pouco do seu trabalho sabe que a senhora não é só uma delegada de gabinete, a senhora costuma proferir palestras, né? Na zona rural, nas escolas. O objetivo dessas palestras, essas reuniões que a senhora tem costumeiras aí com as donas de casas, com as mulheres orientando,
a importância dessas palestras? É porque, acima de tudo, o que se pretende com essas políticas trazidas pela Lei Maria da Penha, sobretudo, é que nós possamos transformar esse mundo num mundo de igualdade, de direitos entre homens e mulheres. Não tentando se entender com isso que se queira que os homens e mulheres sejam iguais, não é isso, porque nós somos diferentes, mas é fazer com que, onde não há diferença razoável, que aquela diferença não aconteça. Por exemplo, no mercado de trabalho, em que se verifica que mulheres elas ganham menos do que homens para o mesmo tipo de trabalho, em que dentro dos relacionamentos a mulher é vítima de violência, em que dentro da área da saúde ela não tem um atendimento adequado, ou então que não lhe é oportunizado dentro do mercado de trabalho também oportunidades para que façam com que ela tenha a possibilidade de se reerguer e iniciar uma vida diferente. Então a gente leva essas informações sobre o que fazer, como agir, de que maneira denunciar para essas comunidades, para essas associações, para essas escolas, para todos esses meios, esses locais, para que as pessoas compreendam e elas de fato interagem muito nesses momentos em que nós vamos levar esse tipo de conhecimento. Porque elas querem se informar, elas minimamente já ouviram falar que existe uma Lei Maria da Penha, elas minimamente já ouviram falar que existe um sistema de proteção específico, mas elas não sabem detalhes, e elas nesses momentos em que nós nos oportunizamos a fazer essas visitas a esses locais, elas de fato perguntam muito, elas querem saber como agir, elas querem saber quais são esses outros organismos que têm disponíveis. E é assim, com essa política e com esse trabalho preventivo que a gente realiza durante o ano inteiro e não apenas em datas específicas, é que a gente vai aos poucos conseguindo transformar essa realidade. E assim também entendendo que não é apenas a delegacia que faz esse tipo de serviço. A delegacia faz esse serviço, mas também todos os organismos que atendem a mulher em situação de violência também participam e são parceiros nesse tipo de trabalho. Que a gente sabe que a luta que nós enfrentamos é uma luta árdua. O que se quer alcançar é algo que a gente sabe que não se pretende ter resultados imediatos em curto prazo, que a gente quer fazer e transformar essa cultura machista, essa cultura patriarcal de dominação da vontade do homem sobre a vontade da mulher, e para transformar essa cultura de dominação, essa cultura machista, isso aí realmente precisa de um trabalho de muito empenho, de um fortalecimento das políticas, de um trabalho de reeducação das pessoas, para que aí sim a gente consiga alcançar níveis não suportáveis, mas níveis em que se consiga controlar essa violência de modo a que se tente um dia, quem sabe, a não se precisar mais de um sistema de proteção como a Lei Maria da Penha porque se conseguiu e se alcançou a igualdade que se pretende. Bom, para finalizar, a sua mensagem a essas mulheres que aí continuam sendo ameaçadas ou de alguma forma por espancamento ou mesmo por pressão psicológica, a sua mensagem a essas mulheres? Elas têm que acreditar nelas mesmas, elas têm que tentar identificar como elas eram antes de iniciar aquele relacionamento, elas têm que entender que elas não precisam estar do lado de um homem que não a valoriza, que a humilha, que a faz passar por constrangimentos. Ela tem que saber que a partir do momento que ela tomar uma atitude, sair daquela situação, não vai ser fácil, mas a vida dela vai melhorar, e ela precisa também saber que ela precisa pedir ajuda, se não exatamente aos organismos da justiça, aos organismos que atendem a mulher em situação de violência, mas pedir ajuda aos seus próprios amigos, pedir ajuda a seus familiares, ligar para os números em que ela vai ter a possibilidade de se informar sobre o que fazer e de que maneira ela vai poder reiniciar a sua vida. No caso, ela não pode ficar omissa diante de uma situação de violência. Existe aquele ditado popular que quem cala consente. Não é bem assim. Se ela se calar, se ela se omitir, se ela ficar passiva naquela situação, ela vai perder suas forças. E vai chegar um ponto que ela não vai mais conseguir identificar quem ela era antes de iniciar aquele relacionamento, porque as vontades que ela tem, são as vontades dele. Os locais que ela frequenta são os locais que ele quer e permite que ela frequente. As amizades que ela tem são as amizades que ele permite também que ela tenha. Então, onde é que está a identidade daquela mulher? Né? Ninguém foi criado, ninguém está nessa vida para ser infeliz. Ela está nessa vida para ser feliz, e a felicidade da família dela, a felicidade também dos filhos dela, depende das decisões que ela vai tomar.
Então é importante que ela assuma a responsabilidade de sua vida, é importante que ela procure apoio para isso caso ela necessite e que ela tome dê o pontapé inicial para reiniciar uma vida de mais felicidade. Conversamos então com a doutora Kazumi Tanaka, delegada especial da mulher de São Luís do Maranhão para o SJ Notícias, informando Stênio Johnny.